Olá, namastê. Boa noite, Laís. Sejam bem-vindos, namastê. Hoje o título de nossa live é O que é ser discípulo de Paramahansa Yogananda. Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente. Um pouco antes de Yogananda, algumas décadas antes, Swami Vivekananda foi o primeiro yogi a pronunciar a palavra yoga no Ocidente. Mas Paramahansa Yogananda, a partir do século 20, 1920, ele deu continuidade a esse trabalho, trazendo a quintessência da Raja Yoga, a Kriya Yoga. E hoje eu tenho aqui a alegria de receber um grande amigo, que é o Ricardo Abud, há 25 anos, Kriya Yogi, discípulo de Paramahansa Yogananda. Eu também sou discípulo de Yogananda desde 1997, foi quando conheci, na verdade já havia lido a autobiografia de um yogi, livro que eu recomendo a todos. Quem ainda não leu, quem pratica yoga, não pode deixar de ler a autobiografia de um yogi, editora Self-Realization Fellowship. Esse é um livro indispensável a quem pratica yoga, a quem ama o yoga. E como afirmei, Yogananda é o pai do yoga no Ocidente de 1920 a 1952. Permaneceu na América difundindo essa ciência sagrada. Jai Guru, queridos, essa ciência sagrada. Rosa, boa noite, Alessandro, Priscila, boa noite, Namastê, Jai Guru, difundindo essa ciência sagrada no Ocidente, trazendo da Índia. Ralph Vidal, meu querido irmão, Jai Guru, Namastê, boa noite. Então, como falei, hoje estou recebendo o meu querido irmão Ricardo Abud, há 25 anos, Kriyaban, discípulo de Paramahansa Yogananda. Estou aguardando aqui a presença dele para nos falar um pouco a respeito do que é ser discípulo de Yogananda. Como eu disse, desde 1997, na verdade eu recebi a Kriya Yoga, demorei um pouco para receber a Kriya Yoga, entrei para a Self. Quando vi a foto de Yogananda pela primeira vez, foi paixão à primeira vista, foi conexão à primeira vista. Ao olhar para essa foto, não tive dúvida de que havia encontrado o meu guru. Isso foi em 1900, na verdade foi antes de 1997. Em 97 foi quando eu entrei para a Self, que me tornei estudante das lições da Self, mas eu já havia lido a autobiografia alguns anos antes de 1997, ou seja, há 23 anos, e já havia me apaixonado por esse ser divino, sentido essa conexão com ele, e disse para mim mesmo: esse é o meu guru, é aquele que eu estava buscando, é ele. Quando li a autobiografia de um yogi, acredito que li em uma semana, e então não tive mais dúvida. Corri atrás, será que existe? Sou de Brasília e pensei, será que existe um centro, um grupo de meditação da Self-Realization Fellowship, que foi a organização que ele fundou? Será que existe em Brasília? Até que encontrei um pequeno grupo, estava se formando em Brasília. Nessa época se reunia em um quarto, em uma residência, e aqui em Brasília, em uma cidade satélite de Brasília, um quartinho pequeno. Hoje nós temos um grupo, são 2 salas grandes, ainda alugada, não é própria do grupo, mas temos também um retiro enorme, que é a Fazenda Retiro Paramahansa Yogananda, belíssima. Ao longo desses anos, o grupo foi crescendo e foi construindo. Eu vou já permitir a entrada. Querido irmão Ricardo, seja bem-vindo. Jai Guru. Foi construindo o grupo de Brasília. Na verdade, a Self ela está espalhada por todo o Brasil. Acredito que quase todas as capitais brasileiras e pelo mundo. A organização que Yogananda fundou com o objetivo de difundir, de propagar, de espalhar a Kriya Yoga.
círculos, grupos e centros de meditação existem pelo Brasil. Ricardo, eu vou pedir que você entre. Peço a você, Ricardo, que. Deixa eu ver aqui como. E agora, no mês de setembro, nós estamos comemorando, Ricardo, meu irmão, Jai Guru, que alegria recebê-lo aqui. Estamos comemorando, não é, Ricardo? Agora em setembro, 100 anos da chegada desse ser divino, desse gigante espiritual Ele está no navio. à América. Como? Ele está no navio. Ele está no navio? É, porque ele chegou dia 19 de setembro, né? Ah, sim, pois é, 19 de setembro. Estava no navio ainda, já fazendo a sua palestra, a sua primeira palestra, né? Uma alegria, meu irmão, recebê-lo aqui. O objetivo, como falei, é falar a respeito do que é ser discípulo de Paramahansa Yogananda. Acredito que somos suspeitos, né, Ricardo? Você há 25 anos já cria Ban, eu, como estava falando, já desde 1997, mas só recebi a cria alguns anos depois, em 2002. Demorei 5 anos como estudante. Não havia dúvida alguma de que Yogananda era o meu guru, mas demorei um pouquinho para pedir a Kriya Yoga. Fui aos poucos até pedir a Kriya. Eu gostaria que você falasse, narrasse um pouquinho a respeito também do seu caminho, como foi que você encontrou Yogananda, como você chegou a Kriya Yoga, o que é ser discípulo desse ser divino, que nós já sabemos, não há a menor dúvida de que é um avatar divino, como o próprio irmão Ananda Moy, né? No deserto de Mojave, em 1950, ele mesmo teve essa experiência. Não é um avatar qualquer, não é um avatar Kanda, mas um avatar purna, né? Uma encarnação total de Deus. Antes de você falar, só contar essa história, Ricardo, do irmão Ananda Moy. Ele nos conta, e lemos isso na segunda vinda, no Bhagavad Gita, na introdução do Bhagavad Gita, que também foi interpretado por Yogananda, o irmão Ananda Moy. Acredito que foi o irmão Ananda Moy quem teve essa experiência com Yogananda. Ele conta que Yogananda, quando estava fazendo os comentários do Bhagavad Gita, a energia, a presença divina era tão poderosa no ambiente em que Yogananda estava, escrevendo dia e noite, pois ele sabia que o tempo dele era curto. A Mãe Divina já havia falado para ele: ou você deixa o corpo, eu ali tirarei a força daqui. Ele, sabendo disso, que o tempo era curto, ele escrevia dia e noite, sem parar, no deserto de Mojave, lá nos Estados Unidos. E num desses momentos, o irmão Ananda Moy, brother Ananda Moy, entrou no escritório e ele disse que a sensação de caminhar ali dentro era como se estivesse caminhando para dentro de Deus, tamanha a vibração naquele local. E ele também relatou que em determinado momento, Yogananda saiu fora ali do escritório para os poucos momentos que ele saiu para descansar, com os olhos voltados para o Kutasta Chaitanya, ainda em êxtase. E o irmão Ananda Moy disse que a energia que emanava dele era tanta que o irmão teve que recuar fisicamente, né, da presença de Yogananda. E ele ali disse: os três mundos flutuam em mim como bolhas. Ou seja, é um avatar purna, né? Uma encarnação completa de Deus. Porque os três mundos são o mundo físico, todos os universos físicos, o universo astral, ideacional ou vitatrônico, como ele dizia, e o universo causal, né? Ideacional. Ou seja, os três mundos flutuam em mim como bolhas, o que nos lembra o Bhagavad Gita. Não seria um avatar Kanda, né? Uma encarnação parcial, mas uma encarnação total de Deus. Você concorda com isso, Ricardo? Seja bem-vindo novamente. Obrigado, querido.
Bom, você perguntou como é que eu encontrei Yogananda, não é isso? Sim. Bom, é um assunto difícil de falar. É fácil. Eu dou só algumas informações. Eu tinha, normalmente a ilusão te pega ou pelo fracasso ou pelo sucesso, né? Essas duas situações tendem a fazer você afundar mais na ilusão, né? E no meu caso, a ilusão tentou me pegar pelo sucesso. E tudo que eu fiz na minha profissão, desde que eu me formei, dava muito certo, né? Então, o sucesso começou a tentar me puxar para o mundo material, para o mundo da ilusão. Mas, ao mesmo tempo, esse sucesso me fez viajar muito por muitos países, né? No meu trabalho. E Desculpa, você é engenheiro, não? eu me formei em engenharia eletrônica Ah, em 82. E meu primeiro trabalho como engenheiro, um dos meus primeiros trabalhos como engenheiro, foi um projeto de telecomunicações na Nigéria, na África. Então, os projetos que eu lidava eram sempre muito bem sucedidos e isso começou a se expandir, né? A gente começou a pegar projetos na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Então, ao mesmo tempo em que esse sucesso, né, o conforto que o dinheiro dá, que o sucesso lhe traz profissionalmente, financeiramente, vai lhe atraindo a buscar mais. Ao mesmo tempo, essas viagens constantes que eu fazia por causa do meu trabalho me faziam ver de frente os contrastes do mundo, né? A África, em particular, onde eu trabalhei 3 anos, a pobreza, a miséria, a fome, a corrupção desmedida, né? Que impera na África até hoje. E, de uma certa forma, eu comecei a me sentir culpado pelo meu sucesso. Falei, como é que eu tenho tanto e outras pessoas têm tão pouco, ou nada? E isso começou, esse vulcão dentro de mim começou a entrar em ebulição cada vez mais, até que no pico da minha carreira, em 92, eu pedi demissão do meu trabalho. Eu falei, não, eu preciso descobrir o sentido da vida, senão essas coisas não fazem sentido para mim. E pedi demissão, botei uma mochila nas costas, que nem esses doidos que andam pela rua, sem destino, e saí andando pelo mundo com a mochila nas costas, buscando o sentido da vida. E eu só fui encontrar a autobiografia de um yogi 3 anos depois, em 95. Nesses 3 anos, eu me dizia ateu naquela época, né? Uma formação científica como engenheiro, então eu não tinha afinidade com o contato com as religiões, todas as vezes que a religião enviesava para o dogmatismo, né? Para o é porque é, para o ritualístico. Mas comecei a ter, nesses 3 anos, contato com centenas de pessoas de várias religiões. Eu sempre gostei muito de ler, então eu lia avidamente, né? Tudo que aparecia sobre espiritualidade, sobre o sentido da vida. Mas o conceito de religião, para mim, era uma coisa que eu não queria, não gostava de abordar a espiritualidade com esse dogma, com essa visão limitada, né? Então lia, conversava com pessoas, mas aquilo ficava no plano de informação. Até que numa viagem para São Paulo, eu encontrei um ex-colega de trabalho e que a gente tinha um costume de, cada vez que ele também gostava muito de ler, então cada vez que a gente se encontrava, eu recomendava 9 livros para ele
e ele me recomendava 9 livros. Era uma tradição entre nós. Então, nesse jantar em 95, mais ou menos em julho de 95, como de costume, eu recomendei 9 livros para ele e ele me recomendou 9 livros. E ele é um cara também completamente ateu, né? Então, dois ateus. Era, né? Ou ainda. Sem querer te interromper, mas já te interrompendo, Ricardo. Antes disso, antes de você ter essa experiência lá na África, você havia seguido a sua família? Qual a tradição católica, evangélica ou ateu também? Você já tinha havia tido alguma experiência religiosa antes ou nenhuma? Meio a meio, porque meu pai se dizia ateu na época, né? Meu pai hoje mudou muito, mas na época ele era daquele ateu convicto, e que se você dissesse para ele que tinha uma religião, ele fazia um discurso de 3 horas para você, como religião é limitante e é dogmática, né? Então meu pai fazia questão que os filhos dele não se envolvessem com religião. Já minha mãe era extremamente devota de Jesus. Mas ela respeitava muito a posição de meu pai e não interferia nem para um lado nem para o outro com os filhos. Então eu vivi entre essas duas influências, né? A de meu pai, para ser ateu, e a tremenda fé e devoção que minha mãe sentia por Jesus. Me lembra um pouco os pais de São Francisco, viu? Então, voltando para a São história dos Fran- livros, dos 9 livros, esse Ah, meu amigo em São Paulo, quando ele me recomendou esses 9 livros, ele disse: olha, esses 8 aqui, tudo bem, mas ele pegou a autobiografia na mão, assim, e virou para mim, me segurou com força. Eu cheguei e falei: o que é isso, né? Ele falou: esse livro vai fritar seu cérebro. Eu falei: tá certo, tá bom. Posso ir? Você pode me largar? Esse livro vai fritar seu cérebro. Eu falei: tá bom. Aí voltei, eu morava na Praia do Forte na época, né? Eu dava aula de mergulho nessa época. E botei os 9 livros na cama e pensei: qual vai ser o primeiro que eu vou ler? Eu falei: o primeiro não sei, mas o último, esse aqui de capa laranja. esse aqui, né? Esse aqui vai fritar meu cérebro, não quero saber de ler ele, não. Então, li o primeiro dos 9. Quando sobraram 8, eu fiz o mesmo processo. Botei os 8 na cama e pensei: qual vai ser o segundo? Eu falei: o segundo eu não sei. Mas o último é esse livro de capa laranja. E esse processo foi continuando até que o único livro que sobrou foi o livro do nosso mestre. Eu falei: pô, agora não tem jeito. Vou ter que ler esse livro que vai fritar meu cérebro. E aí abri a primeira página, quando o mestre fala dados biográficos dele, né, sobre a tradição guru-discípulo. O mestre não vai nada, da primeira página da autobiografia, se você ler, você vai se lembrar. Não tem nada assim profundo sobre Deus, sobre religião. Né? Ele fala da biografia dele, que os pais deles eram kshatriyas e tal. Mas eu li a metade da primeira página e comecei a sentir um amor por Deus tão violento, tão avassalador, que eu tive que parar de ler, porque eu não conseguia parar de chorar. Meu Deus. E isso você era um ateu declarado. Um ateu declarado. Eu fiquei pensando: rapaz, você ficou maluco? É? Você é ateu, como é que você chora de amor por Deus? Que maluquice é essa? O que está acontecendo na sua cabeça? Na metade da primeira página você falou. A metade da primeira página. Que magia que tem nesse livro.
Bem que ele me avisou que ia fritar meu cérebro. Eu fiquei maluco. Porque um ateu chorar de amor por Deus é patético, né? Mas depois eu consegui me recuperar, uns 3 dias depois, né, que eu chorava e chorava e chorava de amor por Deus. Cada página da autobiografia que eu ia lendo, Alexandre, era uma resposta, era uma revelação. Aquilo, eu li o livro, acho que depois que eu consegui parar de chorar, acho que em um dia ou dois no máximo. E depois daquilo, eu estava completamente aos pés de Yogananda. Eu tinha certeza absoluta que eu tinha encontrado meu guru. Ricardo, E, você me permite ler a metade da primeira página? O que é que tem na metade da primeira página da autobiografia de um yogi que pode tocar o coração de um ateu? Não foi da introdução, não. Não foi a introdução, não. não, não, a primeira página mesmo. Eu posso ler? Pode, querido. Vamos, o que é capaz de tocar o coração de um ateu? Capítulo 1, Meus pais e minha infância. Vamos ver se existe algo aqui que seja capaz de tocar o coração de alguém que não crê em Deus. Ou se isso, na verdade, não foi talvez um despertar de lembranças anteriores, né? E não apenas a leitura do livro em si, apesar da vibração, né? Como ele mesmo disse, certa vez perguntaram a ele o que é que fazia esse livro transformar vidas. E ele disse: a minha alma, o meu espírito está nesse livro, né? Ou seja, Hidaya Mata comprova que ele escreveu esse livro, cada página em samadhi, em êxtase, em sintonia perfeita com Deus. Nada foi racional, mental, foi realmente em samadhi, em êxtase. Capítulo 1, Meus pais e minha infância. Os traços característicos da cultura indiana têm sido desde sempre a busca das verdades últimas e a concomitante relação entre guru e discípulo. Meu próprio caminho conduziu-me a um sábio semelhante a Cristo. Sua bela vida foi modelada para o benefício de todas as épocas. Foi ele um dos grandes mestres que constituem a mais autêntica riqueza da Índia e que, surgindo em todas as gerações, ergueram as fortificações que evitaram para a sua terra o destino que sofreram o Antigo Egito e a Babilônia. Minhas recordações mais antigas abrangem traços anacrônicos de uma encarnação anterior. Lembro-me claramente de uma existência longínqua em que eu era um iogue, entre as neves do Himalaia. Esses lampejos do passado, por alguma ligação não dimensionável, permitiram-me também vislumbres do futuro. A metade da primeira página. Mas você vê, eu tenho o costume, Alexandre, de reler a autobiografia e até escutar os áudios, né, frequentemente. Eu acho que é um livro que eu já li, reli, sei lá, centenas de vezes. E você tem a experiência prática, né? De você ver que a autobiografia não é um livro, ela é um poder vivo. É, E quando você entra em. Repare que o que você acabou de ler, imagine um ateu lendo isso, né? Um ateu convicto por 35 anos. Não é o conteúdo intelectual do que você acabou de ler que toca a gente. É claro que toca. Mas o poder, essa vibração do mestre por trás dessas palavras, o espírito que ele imbuiu nesse livro, né? Ele dizia: esse livro vai acordar milhões de pessoas. É esse espírito que, quando você sente, toca fogo. Tem uma é verdade. da Celso fez uma palestra
falando de uma abertura da Olimpíada de Los Angeles, quando um arqueiro colocou uma flecha com fogo, né, na ponta e disparou para uma pira que tinha combustível. Então, quando a flecha com fogo cai nessa pira, tem aquele efeito belíssimo, né, da tocha acendendo. E ela usa essa analogia, essa situação para fazer uma analogia com o que um discípulo sente quando ele encontra seu guru. O fogo encontra o combustível, aquilo explode. Explode de tal forma dentro do seu peito que as lágrimas não, né? Você não consegue conter. Então, é esse poder vivo que está presente na autobiografia, a vibração viva do guru, que a gente sente quando lê não tem contato com esse poder, que toca fogo na nossa alma. E depois dessa leitura, então, você, como foi o que ocorreu após a leitura? Obviamente, como deve ter sido algo semelhante ao que ocorreu comigo, né? Claro que a leitura me tocou profundamente, mas no meu caso foi a própria foto dele, a imagem dele. Quando eu vi essa foto, era como se fosse algo familiar. Era como se eu, de certa forma, o conhecesse. Como a leitura, obviamente, mas aí eu não parei, aí eu fui atrás. Aí eu queria saber mais. Aqui fala a respeito da organização que ele fundou e eu queria saber mais, eu queria receber as lições dele. Na verdade, eu fazia parte de uma outra organização e, e era como se tudo que eu havia aprendido até ali, de certa forma, não tivesse mais tanta importância. Que não fosse autêntico, mas era como se faltasse algo. E esse algo eu sentia que estava no meu guru, que agora eu sabia quem era. E aí eu fui atrás, onde é que está mais, eu quero saber mais a respeito dele. Essa foi a sensação que eu tive. Não, não sei no seu caso, como depois disso o que aconteceu com você. Eu tinha, na época, Alexandre, uma empresa de mergulho, uma empresa de náutica. Eu trabalhava naquele hotel, que eu não sei mais como é que é o nome, lá na Praia do Forte. Chamava Maritim, na época. E eu tinha todos os equipamentos de mergulho, tinha 3 barcos, eu levava as pessoas para mergulhar, para passear de barco, para velejar, etc. E a minha primeira reação, depois que eu terminei de ler o livro, eu fui fazer as malas para ir embora para a Índia. Eu Para falei, ir embora para a Índia. eu não quero nem saber de barco, de hotel, não quero saber de nada. Eu vou para a Índia porque eu preciso ver com os meus próprios olhos. Eu que tenho 35 anos, nunca vi um santo. Cada esquina que ele vai na Índia encontra um. E eu tenho que ver essas coisas todas que ele fala na autobiografia. Né? Eu quero ver o ashram de Shri Yukteswar, eu quero ver a casa de Lahiri Mahajai, eu quero ir na caverna de Babaji. Comecei a fazer as malas para ir para a Índia. Enquanto eu estava fazendo as malas, uma pessoa que eu não conheço, não conhecia na época, me ligou. E começou com uma conversa fiada. Eu falei, meu Deus, olha, moça, me desculpe, mas eu não posso mais conversar com você agora não, porque eu estou indo para a Índia. Ela para a Índia, porque eu li de um yoga e eu tenho que ir para a Índia. Ela falou, eu sou discípula de Yogananda. Eu falei, como é que é? Eu sou discípula de Yogananda há não sei quantos anos. E você não precisa ir para a Índia, não. Tem um centro de Yogananda aqui em Salvador. Eu falei, você está de Nossa! brincadeira? Ela falou, não, é verdade. Eu frequento o centro lá na federação, né? Falei, caramba, eu ia me despencar para a Índia
e o meu mestre está aqui. E quando eu fui ver, o lugar que o centro de meditação fica a 50 metros de um prédio que eu morei por anos. Meu Deus. Sem nem saber que o Yogananda existia, que a Selfie existia, né? Eu falei, eu passava por esse prédio aqui todo dia para ir para casa, né? Como se ele estivesse me dizendo o seguinte: eu estou cuidando de você, meu filho, há muitos anos. Você não percebe, não? Como eu estou cuidando de você desde que você botou sua cabeça nesse mundo. Depois eu fui ver que o lugar que eu morei em São Paulo durante muitos anos é pertinho do centro do Itaim, o centro de meditação do Itaim, lá em São Paulo. A mesma mensagem, né? Você não percebe que eu cuido de você desde que você nasceu? Então eu fui no centro de Salvador. Fiquei maravilhado, né? Minha primeira meditação. E tantos discípulos maravilhosos, né? Ali no centro que eu acabei conhecendo. E eu percebi isso. Você não precisa ir para a Índia. Eu vim até você. Mas aquele desejo tão intenso de dedicar minha vida totalmente à busca de Deus, à yoga, à meditação, me fez perceber que eu precisava me retirar, eu precisava me afastar do mundo. Então comecei a procurar uma fazenda onde eu pudesse ficar sozinho, isolado, praticando a meditação, praticando os ensinamentos. E assim surgiu o que hoje é o Retiro de Valença. Nossa. Então, então você fundou dois retiros. Acabou fundando. E 10 anos depois que o Retiro de Valença já estava existindo e funcionando, a gente teve essa ideia, essa intuição de fazer um retiro mais próximo de Salvador, número um, e que fosse no mar. Né? Então, essa busca acabou levando a gente a encontrar essa propriedade linda aqui do Retiro de Itaparica. Mas tudo isso gerado pelo impacto que a autobiografia causou. Né? E de eu ter Uhum. percebido o tremendo caminho, tremendo potencial daquilo que o Yogananda menciona na autobiografia e nos seus outros livros depois. Né? Isso merece atenção total, não tem nada mais importante do que isso. Então, o que eu tentei fazer foi esquecer, fechei a empresa, né? Fechei tudo e fui morar lá na fazenda. Acabei ficando lá por 3 anos. Me lembro das palavras de Dayamata, né? O melhor da Índia veio a nós. Como também Swami Sivananda, em sua linda carta, por ocasião do Mahasamadhi do mestre, em que Swami Sivananda afirma que Yogananda é a joia mais rara da Índia, uma alma antiga. E ele também escreveu nessa carta, a Self-Realization Fellowship, os centros, os grupos centros da Self-Realization Fellowship espalhados pelo mundo representam Paramahansa e Yogananda em ação. Com certeza os retiros também, né? E esses grupos, esses centros, acabarão por formar em torno do planeta, em torno da Terra, uma teia de luz. Eis a missão de cada Criabã, né? Você com 25 anos, mas então você tem 25 anos só de Criabã, ou você já havia. Porque a primeira coisa que você faz, né, quando você se torna membro da Self, é você se inscrever para receber as lições semanais, né? Uhum. Isso há 25 anos atrás não era assim, né?
Agora está bem Uhum. mais sofisticado, mais bonito. Mas, fundamentalmente, você começa a receber as lições semanais. E as primeiras técnicas de meditação, os exercícios de energização, a técnica de Hong Só, a técnica de Om, mas desde a primeira vez que eu escutei a palavra, cria, seu moço, essa palavra eu não sabia nem o que era, Alexandre. Mas eu falei, eu tenho que ter essa cria de qualquer jeito. Aí eu fui ler nas lições os requisitos, né, para você receber a iniciação em cria. Você tinha que ter estudado na época até a lição 52, o que levava mais ou menos um ano de estudo das lições. E você tinha que praticar um só e um por 6 meses. Eu li o livro do mestre em outubro de 95. E ao longo do ano de 96, eu soube que ia ter uma visita monástica em Salvador, naquele ano, e que nas visitas monásticas é que são concedidas as iniciações em cria. A visita monástica ia ser em novembro, ou seja, um ano e um mês depois. Só que naquela época você mandava uma carta para os Estados Unidos para pedir as lições, levava 2 meses para chegar lá e depois levava 2 meses para cá. Então, quando eu fiz as contas, eu falei: caramba, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu preencher os requisitos até novembro. Mas eu tenho que receber essa iniciação em novembro. Eu quero essa cria de todo jeito. Sabe nem o que era, viu? Eu tenho que conseguir essa cria de todo jeito. E rápido. E tem que ser em novembro, nessa visita monástica em Salvador. Para encurtar a história, eu estudei para cumprir, né, as 52 lições, consegui estudar as 52. Pedi autorização para ser iniciado, mas a autorização não chegava e o dia da visita monástica se aproximando, e eu num suspense horroroso, né? Aí no dia que eu tinha que sair da Praia do Forte para ir para Salvador, não dava mais para esperar. Eu estava decepcionado porque não tinha chegado minha autorização para ser iniciado em cria. E quando eu estava indo para o carro, um segurança do hotel me chamou: Ricardo, Ricardo. Eu falei: o que é, rapaz? Chegou uma carta para você. Eu saí correndo que nem um louco. Quando eu abri a carta, era meu cartão me autorizando. Na última hora, eu entrando no carro para ir para Salvador, meu cartãozinho azul me autorizando a participar da iniciação em cria. Então, praticamente um ano depois de eu ler a biografia, eu recebi a iniciação lá em Salvador. E a partir daí, a partir do momento que você se torna um cria-banco, você começa a praticar a cria. Aí, Como diz o ditado indiano, só quem sabe, sabe. é uma técnica abençoada, é um presente de Babbage, né, para a humanidade. E que presente, né, Ricardo? E que presente. Eu comecei aos 14 anos. Eu sou natural de Brasília, foi em uma cidade satélite de Brasília, que é Taguatinga, as minhas práticas de meditação. Algum tempo depois é que eu vim conhecer Yogananda e, como falei, a praticar a Kriya. Mas nesse pequeno grupo de meditação, que ainda não era self, era liderado por uma senhora já de idade, nós chamávamos ela de Irmã Leonora. Nós já praticávamos técnicas de respiração, pranayama, meditação e também energia de cristais. E, Ricardo, os cristais eles têm uma energia muito poderosa. Eu tive experiências muito fortes com os cristais. Mas quando encontrei Yogananda, escrevi para a Self falando a respeito da minha experiência com os cristais, eu recebi de lá a resposta e eles me disseram assim: ótimo, mas você vai ter essas mesmas experiências e ainda maiores com a prática da cria. E hoje eu sei que é verdade. Realmente a cria é muito poderosa. É uma técnica que
rápido se você realmente pratica da forma correta, né, com a correta concentração e bhakti, devoção, com poucas crias você já entra no estado profundo. Então é a bênção, o presente que Yogananda trouxe, a humanidade ainda está por conhecer. Né? Nós costumamos dizer o que Yogananda, a missão de Yogananda ainda está no começo, ainda está no comecinho. Esse ano, né, Alexandre? Eu não sei se todas as pessoas que estão nos assistindo sabem disso. Esse ano é um ano muito especial para a obra de Yogananda, porque completa 100 anos da chegada dele nos Estados Unidos, né? Então, esse é o ano do Uhum. centenário. Então, um ano extremamente especial para a missão do nosso mestre no Ocidente e no mundo, né? E tem uma pessoa que pediu aqui que eu explicasse as fotos dos mestres atrás de mim. É a Rosa. A Rosa é lá de Londrina, Paraná. Também nossa condiscípula. Então, deixa eu mostrar aqui. Ó. Eu movi um pouquinho o telefone. No centro do altar, simbolicamente, estão Jesus e Krishna. Né? Uma das missões da nossa linhagem de gurus é mostrar a unidade dos ensinamentos dos dois. Né? Por isso, os dois estão no centro do altar. Em cima, essa é uma disposição do altar que é colocado em cruz, né? E não um ao lado do outro. Em cima está Babaji, o líder da nossa linhagem de gurus. Do lado, deve ser o lado direito da tela, logo perto da minha cabeça está Lahiri Mahashai, que era o principal discípulo de Babaji. Deixa eu voltar um pouco mais aqui para aparecer do lado direito Shri Yukteswar, que era o principal discípulo de Lahiri Mahashai. E a parte de baixo, na foto de baixo, nosso mestre Yogananda, principal discípulo de Shri Yukteswar. Está aí o nosso tesouro. Certa vez nós recebemos a visita do brother Keshavananda aqui em Brasília e ele disse o seguinte: nunca meditem sozinhos. Nunca meditem sozinhos. Vocês têm o melhor time do mundo. São 6 gurus. Então sempre meditem com eles. Sempre tragam a presença deles para que a sua meditação realmente possa ser a melhor. Jesus Cristo, Krishna, Babaji, Lahiri Mahashai, Sri Yukteswar, Paramahansa Yogananda. O melhor time do mundo. Ricardo, então, se você puder nos dizer o que é ser discípulo de Paramahansa Yogananda, que é o título da nossa live hoje. Você já contou um pouco da sua história, né? Resumindo a sua história. O que é ser discípulo de Paramahansa Yogananda hoje, após 25 anos de prática de Kriya? Pergunta difícil, né? A pergunta é difícil, Alexandre. A gente tem que recorrer um pouquinho para imagens, né? Dá para dividir tranquilamente minha vida antes de Yogananda, depois de Yogananda. Tá o impacto da entrada dele, né, na minha vida. Então, algumas imagens vêm à mente. Água e vinho, inferno e céu. Mas uma imagem que sempre me veio à cabeça, quando eu me imaginava no mundo, eu me imaginava dentro de uma caixa, junto com todas as outras pessoas, uma caixa, e essa caixa tem uma Interessante essa. tampa muito pesada. E eu ficava agoniado dentro dessa caixa, querendo sair da caixa. Mas não tinha como, e não tinha como suspender essa tampa pesada. Eu me sentia que aquele ambiente não tinha ar fresco, que aquele ambiente eu não conseguia respirar.
Eu não conseguia me encaixar no mundo, não queria entender uma forma tão limitada de viver, né? Porque nada conta trabalhar, ganhar dinheiro, comer, dormir, nada, tem nada de errado nessas coisas. Nada, absolutamente nada, faz parte. Mas só isso me enlouquecia. Falei, não é possível que não tenha nada fora dessa caixa. E quando Yogananda veio na minha vida, a imagem que eu faço é que vem uma mão poderosa do céu, assim, pegou a tampa da caixa e fez... Oh, mergulhou lá com os dedinhos dele, assim, me pegou e me botou no alto da montanha mais alta que tem no mundo. Me botou lá sentado no pico dessa montanha e falei, pronto, meu filho, tá aí tudo que você queria. Ver a vida com uma perspectiva ampla, ar puro, né? E o céu para você agora é o limite. Foi assim que eu me senti na primeira vez. Acho que é por isso que eu chorava tanto. E é assim que eu me sinto até hoje. Meu mestre me tirou da caixinha, me botou no alto da montanha mais elevada que existe. E ele faz isso com todos nós, né? É. Eu acho que, além da cria, que já é o maior presente que ele poderia trazer à humanidade, ao mundo ocidental, ele também trouxe outro presente, não é, que é unir Oriente e Ocidente, yoga, cristianismo, Cristo e Krishna, traduzir de uma forma inigualável aquilo que para nós ocidentais é um tanto, ainda hoje, um tanto incompreensível, que é o Novo Testamento, a Bíblia. Mas E ele nos traz de uma forma tão didática e tão profunda, nessa compreensão esotérica com S, que você hoje é capaz de compreender tanto a tradição dele, oriental, o yoga, quanto também o budismo e o cristianismo, e colocar lado a lado todas essas tradições e poder afirmar realmente Deus é um só, mas se manifesta de diferentes formas, em diferentes tradições. E somos nós que criamos essas divisões, né? Então, além da Kriya Yoga, ele nos trouxe esse outro presente. A hermenêutica esotérica, a interpretação esotérica profunda das Sagradas Escrituras, que eu considero algo extraordinário para nós hoje. A compreensão de que existe uma unidade subjacente entre todas as religiões, as verdadeiras tradições, e que não seria necessário tanta divisão, tanta guerra, não é? E tanto sectarismo. e tem uma coisa, Alexandre, dentro desse tema, né, que é ser discípulo de Padre Yogananda, e que me impressionou profundamente desde o primeiro dia e continua impressionando até hoje. Não é raro que quando a gente começa a se interessar pela espiritualidade, que a gente comece a ler, né? É natural isso. E você tem contato, através das leituras, com muitas teses, com muitas teorias. Algumas você fala, caramba, isso aqui parece ser assim mesmo. Já isso aqui, eu acho que não está certo, ou não está tão certo. E quando você tem um excesso de informação intelectual, isso pode até lhe fazer mal. Como diria o texto, diz, Uhum, da indigestão intelectual. O que eu acho uhum. um grande diferencial nos ensinamentos de Yogananda e no caminho que ele aponta para seus discípulos, ele tem uma abordagem, aliás, ele diz uma coisa que eu acho que se encaixa perfeitamente nisso. No meu caminho, 1% é o que você sabe. 99% é o que você faz com o que você sabe. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a primeira, olha que eu gosto de ler desde menino. Quando comecei minha busca espiritual, que eu pedi demissão do trabalho, eu lia parecendo um louco.
3 livros, 4 livros, né? Muita informação. Mas Yogananda lhe dá uma coisa extremamente diferenciada: as técnicas de meditação. Uhum. Através das técnicas, Exato. você começa a ter as experiências em você que os livros contam. E o nosso intelecto jamais satisfaz a nossa alma completamente. Aquilo que você só conhece intelectualmente ajuda um bocado. É melhor que. Uhum. Então, o conhecimento intelectual, claro, abre nossa mente, abre seus horizontes, mas se você não souber aquilo que. Se você não for aquilo que você sabe, se você não experimentar aquilo que você leu, a sua alma vai continuar faminta. Exatamente. Então, através das técnicas de meditação, que são graduais, né? Cada lição que você vai recebendo, você recebe uma técnica mais avançada, ou seja, você vai progredindo gradualmente. Não precisa dar um salto, né? A estatura de um grande santo, ou a intensidade devocional de um São Francisco. Você não precisa começar lá. Uhum. Você começa dando passos, né? Pequenos, vai subindo um degrau de cada vez. Isso é fantástico, né? No Exato. que Yogananda nos aponta. Você tem um método gradual de ir praticando as técnicas e crescendo gradativamente e, principalmente, você começa a ter experiências próprias daquilo que você Uhum. intelectualmente aprendeu. E isso é fabuloso, isso é inigualável. Eu não conheço outro que tenha feito igual. E isso é Você tocou. em ser um discípulo de Yogananda. Único. Porque a gente vê pessoas que conhecem muito, né? Que têm muito conhecimento intelectual, mas não têm realização daquilo que eles sabem. É Uhum. como se eu tentasse lhe explicar, se eu fosse um americano, eu fosse tentar lhe explicar o gosto de um mamão. Exato. Eu aí lhe mando as teses de mestrado com a composição química do mamão, elétrica, física, molecular, e vocês Se você não experimentar o mamão. todos os livros sobre mamão que existem na face da Terra. Você não vai ter um décimo do conhecimento de um analfabeto que pegou o mamão e comeu. Exato. Então, esse é um grande diferencial de ser discípulo de Yogananda. Ele não lhe dá o peixe, ele te ensina a pescar através das técnicas de meditação e através de uma constante lembrança de que você precisa ser aquilo que você sabe. Exato. Se não, amigo, seu conhecimento intelectual, meramente intelectual, pode até fazer de você vaidoso, pode estimular seu ego, pode lhe dar indigestão, você não consegue processar tanta informação só com a cacholinha. Então, ele está Exato. sempre te lembrando, pratique, meu filho, vá subindo um degrau de cada vez e nunca se esqueça, seja aquilo que você sabe. Experimente aquilo que você fala. Ou então fique calado. Exatamente. Esse é o terceiro ponto, né? Essa experiência. Ou seja, ele nos traz a cria e a cria em si nos proporciona essa experiência Tá? direta de Deus. Exato. Lahiri Mahashaya tem uma Isso passagem aqui. de Diário Espiritual, né, que é um livro que a cada dia tem um pensamento de Yogananda para cada dia do ano. Eu não me lembro exatamente as palavras, não. Mas ele fala mais ou menos assim: se você não acredita em Deus, pratique cria, que o Deus que você não viu em lugar nenhum, você vai começar a ver dentro de você.
dentro de Não são você. exatamente essas palavras, não. Eu não me lembro a citação, Aham. mas o sentido é exatamente esse. Pratique e cria que o Deus que você não viu em lugar nenhum, você vai descobrir dentro de você mesmo. E na hora que você descobrir dentro de você mesmo, você vai negar para quem? Não é? Pois é. Eu me lembro também de uma passagem de um discípulo, que certa vez, o nosso tempo está quase acabando. Um discípulo perguntou, aliás, Yogananda pediu a um discípulo que desempenhasse uma determinada tarefa. E esse discípulo disse a ele, mestre, eu não posso fazer isso. Yogananda perguntou, mas por que não, se eu posso? Ah, mas você, Yogananda, você é um com Deus. E Yogananda respondeu, a única diferença entre eu e você é que eu fiz a minha parte. Essa é a única diferença. Então as ferramentas estão todas aí, né? A Kriya Yoga é, como ele afirmou, a maior de todas as ferramentas. Certa vez alguém me perguntou, talvez queria fazer uma pegadinha. Qual o caminho mais rápido para Deus? Yogananda dizia que é a Kriya, né? O avião para Deus. Mas ele também afirmava que cada um tem um caminho. Você não necessariamente é discípulo de Yogananda, você pode ser discípulo de Buda. Né? Buda é um mestre também, existe o caminho do budismo. E aí eu respondi, na hora me veio esse pensamento, né? Talvez essa pessoa esteja querendo me pegar. Se eu afirmar que o caminho mais rápido é a Kriya Yoga, talvez me chamem de sectarista. E aí eu me lembrei logo do que o mestre também fala. A Kriya, a Selfie, essa linhagem de gurus, Babaji, Lahiri, Sukteswar e ele mesmo, unidos a Jesus e a Cristo é uma linhagem, é um caminho, mas existem outros. E a minha resposta foi: o caminho mais rápido para Deus é aquele que é o seu caminho. Descubra qual é o seu caminho. O meu é a Kriya. O meu guru é Yogananda. Descubra quem é o seu. Peça a Deus para que ele lhe mostre quem é o seu guru. Né? Aquele que pode te pegar pela mão, aquele ser divino, e te levar de volta para casa. É o papel do guru, o dissipador das trevas da ignorância no discípulo. Querido irmão, já temos mais 2 minutinhos. Eu peço a você as suas últimas considerações aqui sobre esse nosso tema. E gratidão mais uma vez pela sua presença. Temos 2 minutos. A live vai encerrar. Querido, só agradecer a você pelo convite carinhoso. Peço desculpas às pessoas porque é um tema difícil de falar, porque ao mesmo tempo ele é muito íntimo, né? Então tem coisas, as principais coisas, pode ter certeza que eu não falei. Mas peço desculpas a todos por isso, mas de alguma forma os aspectos mais externos, né, dessa relação guru-discípulo, que é uma coisa tão sagrada, tão secreta, tão profunda, esses aspectos mais externos a gente pode e deve sim, né, conversar sobre eles, mas é como um iceberg, né? A gente falou sobre a pontinha. A pontinha. Então, quem se interessar mais para conhecer essa obra magnífica de Yogananda, leia a autobiografia. Eu espero que não frite o cérebro de ninguém. E lembrem disso, é um caminho gradual de você, né, ser aquilo que você aprende. Então, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. Gratidão, amado irmão. Jai Guru. Gratidão a todos pela presença de todos. Gratidão, queridos. Jai Guru.